Amém, irmãos? Vida vitoriosa. Amém? Aleluia, né? Vida vitoriosa. E a vida vitoriosa, ela passa pela união. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Eu sempre gosto daquela frase que eu falo todos os dias para os meus filhos, quando eu estou levando eles para a escola. E eu gosto de começar com essa frase. Que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Porque Deus é bom em todo tempo Ele é muito bom. Amém? Sabe, queridos, eu gosto muito daquela visão que nossa vida, ela é dividida por estações. De tempos em tempos, Deus nos permite viver uma nova estação. A cada ano que passa, cada ano novo que chega, Deus nos dá a oportunidade de viver uma nova estação. E eu creio que quando colocamos Deus nos nossos sonhos, nos nossos projetos, nos nossos sonhos, uma nova estação sempre vai ser melhor do que a anterior. Quando nós colocamos Deus nos nossos sonhos, no centro das nossas vidas, a próxima estação sempre vai ser melhor do que essa que eu estou vivendo. Mas talvez você esteja passando por uma estação que você olha para trás e você fala assim: ah, pastor, que saudades da estação passada. Ah, que saudade daquele tempo. Ai, que saudade de quando eu era uma criança. Não tinha boleto para pagar, não tinha preocupação. Eu vejo às vezes meu filho, eu falo: meu Jesus, que vida boa. Não é verdade? Não tem boleto para pagar, não tem preocupação, e fica estressado para estudar para a prova. Eu falo assim: não sabe de nada, inocente. Não é verdade? E às vezes a gente fica olhando e fala assim: ai, que saudade daquela estação, quando eu era um adolescente, quando eu não tinha preocupação. Ah, que saudade daquela estação quando meus filhos eram pequenos. Ah, que saudade daquela estação que tinha fartura. Mas o que nós precisamos entender, irmãos, é que quando nós colocamos Deus no centro de todas as coisas, as próximas estações sempre serão as melhores estações da nossa vida. Talvez essa estação que você esteja vivendo hoje, você olha e fala assim: eu não queria estar vivendo essa estação. Mas acredite, daqui a 2, 3 anos, você vai estar lá na frente, e você vai olhar para trás, e você vai falar assim: Deus sabe de tudo. Eu precisava daquela estação. Eu precisava daquilo, porque aquilo me fortaleceu, aquilo me amadureceu, aquilo me trouxe para a estação onde eu estou hoje. Por isso creia, Deus sempre tem o melhor para os seus filhos. E esse ano de 2024, a igreja está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus para trabalhar o tema pela fé mútua. É uma estação onde nós precisamos entender o que é essa fé mútua. O que é viver a fé mútua? E toda vez que eu penso nesse tema, a primeira coisa que me vem à mente é união. A primeira coisa que me vem à mente é que nós vamos precisar, nessa estação, estarmos unidos, fortalecidos, para aquilo que Deus tem preparado para fazer nessa estação. Enquanto eu estava preparando a palavra de hoje, Deus me deu esse tema: unidos para esta e as próximas estações. Amém? Unidos para esta e as próximas estações. E Deus me levou lá para Números capítulo 13. Você não precisa abrir, porque o texto é longo, e eu vou passar por alguns trechos aqui com vocês. Amém? Mas o que está escrito lá em Números capítulo 13? Conta a história de quando o povo de Israel chegou e avistou pela primeira vez a terra prometida. Vocês conhecem a história.
O povo de Israel estava preso, estava como escravo lá no Egito, não é verdade? Eram escravos, estavam no cativeiro. Então Deus olha para o povo e fala assim: não, eu não criei meu povo para ser escravo, eu não criei meu povo para ficar escravizado, eu criei o meu povo para algo muito melhor. Então Deus olha aquela situação e Deus, de uma forma poderosa, que vocês conhecem a história, tira o povo ali do Egito, liberta aquele povo, e agora a Bíblia fala de mais ou menos 600 mil homens, sem contar mulheres, sem contar crianças, 600 mil homens, então era uma população grande que estava ali. O Senhor tira aquele povo em direção à terra prometida. O trecho do Egito até a terra prometida, a gente sabe que não era um trecho longo. Alguns dizem que talvez esse trecho seria feito em 40 dias, mas eu acredito que com 600 mil homens, cheio de mulher ali naquele lugar, criança, e eles estavam carregados, porque a palavra de Deus diz que quando eles saíram do Egito, eles saíram com as riquezas do Egito, com ouro, com prata, com um monte de coisa. Não ia ser uma viagem fácil pelo deserto. Então, eles deviam estar ali aproximadamente uns 2 anos, 2 anos e meio no deserto. E agora, no capítulo 13, eles se encontram exatamente muito próximo da terra prometida. Eles conseguiam ver a terra prometida. E sabe, o que conta o capítulo 13 é que Deus vira para Moisés e fala: Moisés, separe 12 homens para irem lá espiar a terra. Então Moisés chega, convoca um homem de cada tribo, um príncipe, como diz a Bíblia, aquele que era o mais importante daquela tribo, para ir lá e espiar aquela terra. E Moisés chega e fala assim para aqueles homens: olha, vocês vão lá, vocês vão olhar aquela terra, vocês vão ver se a terra realmente é boa, vocês vão ver como que é o povo daquela terra, vocês vão ver se realmente dá fruto naquela terra, espiem tudo e tragam um relatório para mim. E diz a palavra de Deus que lá saíram aqueles homens com aquela missão. E eles passam ali, naquela terra, 40 dias. E é interessante que a palavra de Deus começa a relatar como foram um pouco desses dias. Diz que lá eles entraram, eles viram que realmente a terra era muito boa. Eles encontraram frutos bons ali. No versículo 12, no versículo 23 do capítulo 13, ele diz que eles encontraram, era época de uva, de plantação de uva, e eles encontram uma videira, e eles pegam um ramo daquela videira, e um ramo precisou de 2 homens para carregar aquele fruto, e aquele ramo era um cacho só de uva. Vocês já imaginaram isso? Um cacho de uva cabe na nossa mão, não é verdade? Aquela terra era tão boa que o cacho tinha que ser carregado por 2 homens. Essa era a promessa do Senhor para aquele povo. A terra era boa. E aí, passado 40 dias, eles voltam trazendo o relatório. Ah, meus irmãos. E aí eles começam a falar: a terra é boa. Olha os frutos, eles trazem aquele cacho enorme de uva. Olha o fruto. Os frutos são bons. Tudo é bom. Mas tem um povo lá muito gigante. Tem um povo forte. As cidades são fortificadas. Olha, a gente não vai ter condições de entrar ali. Mas diz que vocês podem ler depois com calma, diz que nesse momento, Caleb se levanta e ele fala assim: ei, não, olha lá, olha o que diz a Bíblia: ei,
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, aqui nós vemos um povo que viu, presenciou com os olhos físicos tudo o que Deus tinha feito até então. Eles viram com seus olhos físicos o Senhor mandando pragas para o Egito, e na casa deles não entrava pragas. Eles viram com os olhos físicos o Senhor abrindo o mar, e aqueles 600 mil homens, aquelas mulheres, aquelas crianças, passando em terra seca, e depois que eles passaram, eles viram o exército de Faraó chegando, e aquele mar fechando em cima do exército. Aquele povo celebrou no deserto quando isso aconteceu, mas aquele mesmo povo que celebrou no deserto quando isso aconteceu, foi aquele povo que começou a reclamar quando faltou água. E quando faltou água, esse povo, eles viram com seus olhos físicos água brotando do deserto. Eles viram águas amargas se transformando em água doce. Mas esse mesmo povo começou a reclamar quando faltou comida. Mas esse povo também viu com seus olhos físicos o Senhor mesmo fornecendo comida diariamente durante esses 2 anos e meio. Todos os dias. Mas chegou um tempo que esse povo começou a reclamar, porque o maná já não era mais suficiente. Todos os dias Deus mandava o maná. Mas eles começaram: ah, Senhor, mas esse negócio é ruim. Lá atrás era bom, mas agora já não tem mais aquele mesmo gostinho, já não tem mais aquele mesmo sentido. E eles começam a murmurar, e aí eles começam a se lembrar do quê? Da estação passada. Eles começam a se recordar da estação passada e falar: ah, como era bom lá no Egito, os peixes que a gente comia. Irmãos, a palavra de Deus diz que eles se recordaram da cebola. Quantos aqui não gostam de cebola? Levanta a mão aí. Quantos aqui não gostam de cebola? Quando tem a cebola na pizza, tira. Levanta a mão aí, corajoso. Faz assim, ó. Eu não gosto. Eles se lembraram da cebola. E olha que naquela época nem existia Outback. Não é verdade? Eles estavam olhando a estação anterior, mas Deus mais uma vez vem e manda as cordizes, né? As cordizes? Cordonizes. E faz chover cordonizes. E manda cordonizes que não acaba mais. E não foi para 1 dia, para 2 dias. O que a palavra de Deus diz é que o Senhor mandou durante 1 mês. E eles iam comer cordonizes até sair pelo nariz. Está na Bíblia. Olha lá. Está na Bíblia. Vocês querem carne? Então vai ser carne até sair pelo nariz. Eles viram isso. Mas agora, quando eles estão para entrar na terra prometida, esses mesmos homens que viram tudo isso acontecer, que viram nuvem durante o dia protegendo eles do sol, que viu a coluna de fogo à noite, que viu o maná caindo, que viu carne chegando, que viu... Agora eles estão olhando para os gigantes daquele lugar. A terra é boa, mas olha, tem gigantes. A terra é boa, os frutos são bons, os frutos são maravilhosos, mas aqueles homens são muito grandes. Mas a palavra de Deus diz que existia ali 2 homens, Josué e Calebe, que entraram ali, mas eles não olharam para os gigantes, eles olharam para o Deus que tinha feito tudo aquilo. Sabe, irmãos, eu creio que aquele era o tempo que Deus tinha preparado uma estação diferente para aquele povo. Eles já tinham saído da estação da escravidão,
Eles agora estavam naquela estação do deserto, e eles estavam muito próximos da estação que Deus tinha prometido para eles, que seria uma estação de abundância, que seria uma estação de alegria, que seria uma estação de regozijo. Era isso que Deus tinha preparado para aquele povo. Deus não tirou aquele povo do Egito para deixar eles morrerem no deserto. Deus tirou aquele povo do Egito para levar para a terra prometida. E eles estavam a um passo de entrar na terra prometida. Mas o que aconteceu? Eles estavam presos às estações passadas. Eles estavam presos às cebolas do Egito. Eles estavam presos à escravidão. Aqueles homens, 10 homens chegando e dando um relatório bom a respeito da terra, mas totalmente negativos. E 2 homens falando: não, Deus vai nos dar essa terra, vamos em frente. Se Ele trouxe a gente até aqui, Ele vai cumprir. Mas não havia unidade naqueles 12. Não havia unidade. E por causa daqueles 10, eles começaram a minar o coração de todo aquele povo. E o que trouxe? Desunião naquele povo. Desunião. Alguns começaram a se levantar. Se você ler o texto, você vai ver que alguns se levantaram contra Moisés e falaram assim: por que você nos trouxe para cá? Para morrer? Para matar os nossos filhos? Vamos elaborar, vamos eleger um capitão que vai nos levar de volta ao Egito. Olha isso, meus irmãos. Olha isso. Depois de tudo que Deus já tinha feito, aquele povo estava preso nas estações passadas. E por causa disso, aquele povo não pôde entrar ali, naquela terra. Por causa do coração deles, por causa do coração fechado deles, porque eles estavam mais olhando para o eu e não olhando para Deus, aquele povo passou 40 anos no deserto. E detalhe, Deus ficou tão triste com aquela situação, que nenhum daquela geração pôde entrar na terra prometida. O povo só pôde entrar na terra prometida depois que aquela geração morreu, porque só pôde entrar os filhos deles, e os únicos que entraram daquela geração foi Josué e Calebe. Porque Josué e Calebe não estavam olhando para o eu, eles estavam olhando para Deus. Sabe, queridos, o que seria uma estação de abundância se tornou uma estação de 40 anos no deserto. E é interessante porque durante esses 40 anos, as promessas de Deus continuaram sendo cumpridas na vida daquele povo. Durante 40 anos não faltou maná, não faltou a sombra, não faltou a coluna de fogo. Durante 40 anos, as promessas de Deus continuaram, mas o que Deus tinha programado para aquele povo não era o deserto, era a abundância. Se aquele povo tivesse unido, olhando para Deus e não olhando para eu, aquele povo teria entrado naquela terra em 2 anos e meio, teria possuído aquela terra, porque essa era a vontade de Deus. Porque eles olharam o eu e não olharam para Deus, aquele povo não entrou na estação da abundância, apenas Josué, Calebe e a geração mais nova. Essa história me fez refletir sobre a minha vida, sobre as nossas vidas no dia de hoje. Sabe, meus irmãos, eu comecei dizendo que de tempos em tempos Deus nos leva a uma nova estação. Mas quantas vezes eu não aproveitei o melhor da estação de Deus para aquele período, porque eu estava preso na estação anterior. Quantas vezes
eu não aproveitei o melhor de Deus, aquilo que Deus tinha para a minha vida. Porque muitas vezes na estação onde eu estava reclamando, eu estava murmurando, eu estava irritado, eu estava nervoso, eu não tinha o controle das minhas emoções. Sabe, meus irmãos, pela fé mútua, o que Deus tem me falado muito nesses últimos dias, é que Deus quer fazer algo especial na vida da nossa igreja esse ano. Deus quer fazer algo especial na vida da nossa igreja esse ano. E o que nós precisamos fazer é não ficar olhando para as estações passadas, mas nós olharmos para essa estação e falar: Deus, usa-me nessa estação. Tem pessoas que estão presas na estação passada. Porque como era bom naquele tempo. Como era gostoso naquele tempo. Porque quando eu cheguei na igreja era assim, assim, assado. Porque acontecia isso, acontecia aquilo. Irmãos, a estação passada não volta. O que vai acontecer agora é a próxima estação. E o que nós temos que fazer é: Deus, o que o Senhor tem para essa estação? Mas isso também acontece nas nossas casas. Às vezes eu encontro famílias passando por momentos difíceis, desestruturados, passando por momentos difíceis no casamento, no relacionamento com os filhos, e falando: como era bom lá atrás, porque lá atrás ele me respeitava, porque lá atrás ela me amava, porque lá atrás eu conseguia controlar os meus filhos, porque lá atrás... Não, passou. Para de olhar para a estação passada. Comece a olhar para a estação de hoje e para as próximas estações. Porque enquanto você fica murmurando nessa estação, Deus não pode, ou melhor, Deus pode todas as coisas, mas Deus não vai liberar aquilo que Ele reservou para você, para essa estação. Enquanto eu e você tivermos murmurando, reclamando, olhando mais o eu do que para Deus, Ele não vai fazer aquilo que Ele já programou para fazer. Quando nós olhamos aquele relatório dos homens, perceba que tem um olhar no eu e não um olhar em Deus. O que eles olharam? O tamanho daqueles homens. São gigantes. E eu sou pequenininho. Não dá. Eles estavam olhando para o eu. O que eles olharam? As cidades são fortalecidas, são fortificadas. Não dá para atravessar. Eu não consigo atravessar aquela cidade. Mas Josué e Caleb não estavam olhando eu, eles estavam olhando Deus. Eles não olhavam para o tamanho daqueles homens. Eles não olhavam para a estrutura daqueles muros. Eles olhavam para o Deus que poderia fazer todas as coisas. Meus irmãos, no seu ministério, na sua casa, quem você está sendo nesse ano de 2024? Quem você está sendo na estação de 2024? Você está sendo Josué e Caleb? Ou você está sendo um daqueles 10? Diante das circunstâncias que você está vivendo hoje, no seu trabalho, no seu relacionamento familiar, quem você está olhando? Os gigantes? Aquilo que está vindo para tentar destruir, para tentar te derrubar? Ou você tem olhado para Deus? O que Deus está nos chamando nessa noite é: pare de olhar para eu e olhe para Deus. Não fique olhando eu, mas olhe Deus. No seu ministério, aqui na igreja, onde está seu foco? O que as pessoas estão dizendo? A falta de apoio? As feridas?
que muitas vezes a gente carrega. Irmãos, somos humanos. Às vezes eu falo uma coisa que para mim está tudo bem, mas isso vai machucar o meu irmão, e eu nem sei. Um dia eu estava aqui, um irmãozinho chegou assim: pastor, vem cá. Falei, sim, eu preciso confessar uma coisa. Falei, pode falar, meu irmão, me perdoa. Perdoa por quê? Eu te achava um metido. Falei, meu irmão? Eu te achava arrogante. Falei, mas eu descobri que você não é assim, pastor. Eu nunca tinha parado nem para conversar com aquele irmão. Nunca tivemos tempo de relacionamento. Mas, às vezes as pessoas olham a gente assim, e a gente nem sabe. Sabe, irmãos, não é hora de a gente ficar olhando as dores, as feridas, menos eu e mais Deus. Menos eu e mais Deus. Sabe, na sua casa, no seu ministério, quem você tem sido? Josué, ou Caleb ou aqueles 10? Como você tem enxergado essa nova estação? Você tem olhado o seu eu ou você tem olhado para Deus? Porque quando eu olho o meu eu, muitas vezes eu me acho incapaz, muitas vezes eu acho que não vai dar certo, muitas vezes eu me vejo sozinho, muitas vezes eu me vejo triste, muitas vezes eu me vejo machucado, muitas vezes eu me vejo magoado, muitas vezes eu não consigo pedir perdão, muitas vezes eu não consigo me relacionar, muitas vezes, quando eu olho eu enxergo as minhas fraquezas, mas quando eu olho Deus, eu enxergo o impossível que Ele pode fazer na minha vida. Quando eu olho eu não consigo perdoar, mas quando eu olho Deus, eu consigo amar o meu irmão, independente daquilo que ele fez para mim ou não. Quando eu olho eu me sinto fraco, eu penso em desistir, eu penso em parar, mas quando eu olho Deus, Ele diz, levante seus olhos para os montes, e pergunte, de onde vem o seu socorro? O seu socorro, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor te manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, Ele está sempre alerta. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Quando eu olho eu penso em desistir, mas quando eu olho Deus, eu vejo a fidelidade de Deus na minha vida. Quando eu olho muitas vezes eu estou cansado, não aguento mais. Mas quando eu olho Deus, assim como diz lá em Isaías 40, 29 e 31, Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Menos eu e mais Deus. Sabe, irmãos, essa estação de 2024 será uma estação abençoada por Deus. Essa estação de 2024 tem muitas promessas reservadas para mim e para você. Essa estação de 2024 é uma estação onde haverá restauração de relacionamentos. Essa estação de 2024 será uma estação de retorno de filhos para a casa do Senhor. Essa estação de 2024 será uma estação de cura.
Essa estação de 2024 será uma estação de cura, não simplesmente física, mas da alma. Essa estação de 2024 será uma estação de abundância em todas as áreas da nossa vida. É isso que Deus tem preparado para nós. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos estar juntos. Nós precisamos estar unidos. Nós não podemos ficar olhando para as cebolas do Egito. Nós não podemos ficar olhando para as estações que ficaram para trás. Nós não podemos ficar olhando para as feridas que marcaram as nossas vidas. Nós não podemos ficar olhando para palavras que foram ditas a respeito da nossa vida. Nós não podemos ficar presos em coisas que nos travam e nos impedem de ir para a próxima estação. Porque hoje tem muitas pessoas que estão sobrevivendo, presas, amarradas em coisas que tentam puxar de volta para o Egito, de volta para a escravidão, de volta para a falta de perdão, de volta para aquele lugar de dor, de volta para aquele lugar de morte. Chega! É tempo de nós deixarmos o eu e olharmos para Deus. Ah, irmãos, como é bom. A palavra de Deus diz lá em Salmos, capítulo 133, de 1 a 3, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Olha o que diz, é como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Irmãos, Jesus pagou um alto preço por mim e por você. Jesus pagou um alto preço pelas nossas vidas. Tem aquela música que diz: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em mim, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos, seu sangue. O quê? Como? E o quê? E o quê? E na força de quem? Nós proclamamos aqui. E o quê? E por mais? E nos tentem? Com o quê? Unidos iremos andar. Queridos, foi pago um alto preço para que nós pudéssemos viver em união. E sabe como é que a gente edifica a igreja, o corpo de Cristo? Em união. Não é olhando estações passadas, não é preso em coisas do passado, mas é andando em união. E o que a música disse? Pagaremos o preço. Pagaremos o preço. Quando você fala pagar o preço, não é algo simples, mas é algo de desejo. Eu quero pagar o preço. Eu aceito pagar o preço. Quando você quer emagrecer, você tem que ir para a academia, não é? É fácil. Eu estou brigando comigo mesmo faz 3 semanas. E não consigo pagar o preço. Mas quando a gente vai lá, o que o pessoal costuma postar nas redes sociais? Está pago. Não é assim? Está pago. Tem um preço, meus irmãos. Nós somos diferentes,
Nós temos histórias diferentes, mas o que a palavra de Deus diz, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. E quando a gente anda em união, a gente fortifica a igreja, a gente fortalece a igreja, e um fortalece o outro, porque tem dias que eu estou cansado, tem dias que eu estou querendo desanimar, mas aí eu encontro um irmão ali do lado, e ele fala, não, levanta, vamos junto, porque vai ser bênção, vamos junto, porque vai acontecer. E como é precioso quando a gente vê a obra, o que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas, acontecendo, como é maravilhoso. Eu me lembro, pastor Lucas, quando você sonhou com o acampamento dos jovens, não é verdade? E esse homem aqui, eu amo esse homem. E ele olhou assim, 200 jovens. Eu falei, ele é doido. É maluco. E eu falei, pastor Lucas, eu estou contigo, vamos. E toda vez que eu vinha pregar, eu falava, pais, levem seus filhos para acampamento. Mandem seus filhos para acampamento. E aí eu chegava depois do culto e falava, pastor, quantas inscrições? 20. E leve seus filhos para acampamento, e vai ser bênção. Pastor, quantas inscrições? 25. E estavam chegando no acampamento, faltava poucos meses. Pastor, quantos? 60. Mas é 200. Queridos, e não foi assim. Pastor, eu fiz estoque de estrogonofe na minha geladeira. Comprei, as meninas falaram que eu fui o que mais comprei estrogonofe aqui. Elas já chegavam assim no final do culto, já trazia 5. E eu levava, e a minha esposa chegava em casa, ela, onde você vai pôr estrogonofe? Não sei, amor, põe aí. É um jovem que vai para acampamento. E que alegria, quando a gente foi para acampamento. 220 pessoas naquele acampamento. Irmãos, foi coisa linda. A presença do Senhor invadiu aquele lugar, aqueles jovens sendo batizados pelo Espírito Santo de Deus. Muitas vezes vinha palavras para tentar desanimar, para tentar desencorajar, mas o Senhor foi fiel. Há 2 semanas atrás, pastor André, está aqui? Está ali? Tivemos o congresso dos homens. Que bênção que foi, irmãos. Quem dos fortes estavam aqui? Levanta a mão. Quem dos fortes não estavam aqui? Homens que não foram no congresso, levanta a mão. Seja corajoso e fala assim, eu não fui. Ali. Então é o seguinte, 2025 vai ser muito melhor. Então vocês têm que estar lá no congresso dos fortes, amém? Mas que bênção que foi. E sabe o que eu vi? Eu compartilhava com o pastor André, compartilhava com o Rodrigo, com o Wagner. Sabe, Deus está levantando esses homens para serem de fato fortes. Você sabe o que significa forte? Vamos lá, pastor André, me ajuda aqui. Forte, fiéis, obedientes à palavra, responsáveis, tementes a Deus, espirituais, sábios. Passei, pastor André. Amém? Irmão, sabe o que Deus está fazendo? Está nos transformando homens em fortes. Fortes de verdade. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acorda meio fraco. E a gente precisa de um forte do nosso lado. Mas quando a gente tem um forte do nosso lado, Ele nos ergue, Ele nos levanta. E nós somos fortalecidos pela graça do Senhor. Porque quando a gente se coloca, para de olhar para o eu e começa a olhar para Deus, Deus vem, age no nosso meio e faz coisas lindas e maravilhosas. Na próxima semana, na próxima terça-feira, teremos o Conexão Família. E aí eu ligo para a pastora, falei para a pastora Fabiola, vamos colocar uma sala uma sala profética aqui no Conexão Família. Vamos fazer uma sala profética, porque a gente precisa orar pelas famílias, a gente precisa fortalecer as famílias, a gente precisa estar lá. E a pastora Fabiola, pode deixar que eu vou levantar o meu exército aqui, e a gente vai fazer uma sala profética. Então, na próxima terça-feira, se você precisa de uma oração, se você precisa de uma ministração para a sua casa, vai ter um exército aqui apoiando, e a sua família vai ser fortalecida. Isso é união.
Eu tenho conversei essa semana com o pastor André, com o Rodrigo dos Fortes, com o Wagner, com o Tiago. Irmãos, vamos levantar esses fortes. Esses fortes precisam estar conectados em todos os ministérios. Esses fortes precisam estar juntos. Nós precisamos... O que é o conexão família, queridos? O que é o conexão? Conexão é justamente a junção de todos os ministérios, a conexão de todos os ministérios. O que Deus vai fazer no nosso meio esse ano é conectar todo mundo. E nós vamos ser fortes para fazer como essa canção disse. Juntos iremos vencer. Juntos iremos edificar uma igreja forte. Juntos iremos ver. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? O que nós vamos começar a ver como igreja é tudo aquilo que eu falei, que eu profetizei aqui para essa estação. Cura, libertação, renovação de relacionamentos. Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Nós vamos ver milagres acontecendo. Nós vamos ver muitas coisas boas acontecendo. Pela fé mútua.